Mente não esperava que a raposa fosse tão rápida. Ele pensou que Ken estava certo novamente quando disse que o dano não seria grande, mas ela ainda era rápida. Agora Locke só pode bloquear seus ataques, será muito difícil revidar, além dessa neve escorregadia. Antes que ele pudesse terminar seu pensamento, uma enorme raposa com chifres apareceu na frente de Locke. Claro que ela conseguiu agarrar o pobre Locke. Os ataques da raposa com chifres não são muito perigosos. O verdadeiro problema é a velocidade dela. Um guerreiro esqueleto quebraria imediatamente. Então esta opção não é adequada, disse Ken. A armadilha da cerca de madeira demoraria muito. E Locke pediu que no final ele quisesse que ele parasse os movimentos dela. Agora ele entendia por que Ken havia pedido um lanche tão de repente. Ken novamente começou a clicar nos pontos necessários e perguntou se ele realmente não conseguiria realizar essa tarefa. Locke segurou a raposa com os braços até o limite de sua força enquanto ela o mordia. Ativando a habilidade Bênção do Rio Stygia, Locke sentiu uma dor incrível, mas ainda conseguiu segurá-la. A garota olhou para ele e não acreditou que ele fosse capaz de deter a raposa com chifres agarrando sua cabeça. Ela começou a se preocupar, pois ele não conseguiria ficar assim para sempre. Tudo seria em vão se ele não derrotasse a raposa. Então Ken chegou a tempo e atirou com seu arco direto na raposa com chifres. E depois do tiro, guerreiros esqueletos apareceram e correram em direção à raposa. Parece uma cena de um blockbuster legal. A garota ficou chocada com Ken, pensando como seus níveis poderiam estar abaixo de 40. Ela percebeu que comparados a eles, esses dois eram apenas monstros. Não surpreendentemente, Ken e Locke derrotaram rapidamente a raposa com chifres e limparam a masmorra. E na entrada do portão já havia um monte de jornalistas que imediatamente começaram a fazer perguntas. Enquanto os repórteres pediam respostas às suas perguntas, o carro do diplomata dirigiu-se ao edifício. Ken entrou no carro e estava com os chifres da mesma raposa na mão. Ligou para Owen e pediu que publicasse um comunicado. Owen disse que eles voltaram mais cedo do que ele esperava e perguntou por que Ken precisava fazer uma declaração. Ken respondeu que queria que eles soubessem que se a Guilda do Messias o quisesse, eles estavam dispostos a sacrificar o chifre de raposa com chifres, o que Locke não gostou, já que eles trabalharam tanto para consegui-lo. Owen percebeu que Ken tinha um plano bastante sério, e Locke continuou a gritar que, se ele não precisava, deixe-o dar a ele. Ken, é claro, não prestou atenção em Locke, e pediu a Owen que enfatizasse se o Messias estava querendo pegá-lo. Ares concordou e imediatamente publicou um artigo. A garota que estava com eles admitiu que sem os americanos, o expurgo teria sido impossível. Ken olhou o artigo e pensou que nesse assunto você sempre pode contar com eles. Eles fizeram o que ele pediu e com bastante rapidez. Naquele momento, Vincent ligou para Ken. Eu já tinha esquecido dele. Ken chegou à casa de Vincent, que assistia ao noticiário sobre americanos desconhecidos que haviam limpado a masmorra. Vincent estava insatisfeito porque ultimamente todo mundo só falava dos americanos. Mas olhando para Ken, ele lhe disse que estava lidando com as coisas melhor do que esperava. Aqueles bastardos da sua guilda Skull, aparentemente, eles encerraram completamente todas as suas operações na Coreia e retornaram ao Japão. Vincent disse que ainda queria destruí-los, mas ainda estava feliz com a forma como as coisas aconteceram. Ele fez um sinal para sua secretária e disse que conseguiria cumprir parte do acordo e que a recompensa deveria corresponder a isso. A garota colocou o envelope sobre a mesa e entregou-o a Ken, enquanto Vincent lhe dizia para não ser arrogante e continuar trabalhando duro. Envelope com a habilidade Névoa Sangrenta. O efeito cria uma névoa de seu próprio sangue, que combina com ele porque seu sangue está envenenado. Vincent começou a atrair Ken, dizendo que ele poderia se tornar ainda melhor se juntasse ao seu time de elite. Então a notícia dizia que a Guilda do Messias havia emitido uma declaração oficial de que ficariam gratos a AOS, americanos, mas estavam apenas dispostos a aceitar suas palavras. Em vez disso, enviariam a ele um modesto presente como gratidão por salvar as vidas dos membros da guilda. Vincent começou a jurar que esses malditos idiotas perderiam tão facilmente defendendo seu orgulho. Ken pensou que se permanecesse em silêncio, eles tentariam roubar o chifre, influenciando uma opinião elevada. Mas isso só funciona contra aquelas pessoas que a Guilda do Messias considera inimigas. Além de salvar os membros da guilda, ele declara que dará esse item, após o que nem mesmo eles o chamarão de inimigo. Se quiserem salvar a face dos heróis misericordiosos e obter o chifre da raposa com chifres, terão que pagar um preço alto. Mas de volta ao escritório de Vincent, Ken recebeu uma página para uma habilidade de nível 40. Então ele sugeriu que ele se concentrasse em subir de nível. Ken perguntou se ele poderia fornecer algumas masmorras nas quais ele pudesse subir de nível, e Vincent concordou facilmente. Ordenou-lhe que comprasse alguns com a ajuda de um corretor e lhe enviasse uma fatura, e ele cuidaria do resto. Ken agradeceu,
mas com um sorriso tão grande que se eu fosse Vincent, ficaria nervoso. Locke estava comendo e assistindo à notícia de que a Guilda do Messias estava planejando enviar um presente para eles. E Locke percebeu que Ken havia encenado essa apresentação com uma doação para isso. Ele admitiu que Ken sabia o que estava fazendo e perguntou o que eles enviariam, e Owen respondeu com a habilidade de invocar golems. Locke perguntou surpreso como ele sabia disso. E Owen respondeu calmamente que eles haviam decidido tudo isso antes da declaração pública ser feita. Não importa qual seja o presente. É sempre melhor dá-lo antes que a imprensa descubra. Sugeriram a habilidade de invocação e concordamos imediatamente. Então Locke percebeu que os presentes haviam sido dados a Ken. E ele disse furioso que também havia trabalhado duro e que também merecia um presente. E de repente Owen colocou várias caixas sobre a mesa e disse que era dele. Locke simplesmente congelou no lugar. Owen disse que como Locke adorava comida, ele aguardava para ele, e Locke continuou em silêncio. E ele finalmente vomitou e começou a gritar que esses presentes foram enviados a eles por fãs. E Owen se comporta como se tivesse comprado. Depois de esfriar um pouco, Locke começou a comer suas iguarias novamente quando Owen recebeu um pedido de Vincent para comprar uma masmorra. Locke perguntou se Owen não havia parado de trabalhar com ele e lembrou que o havia amaldiçoado, chamando-o de bastardo que só pensa em encher os bolsos. Owen respondeu zombeteiramente que Owen havia decidido comprar várias masmorras para seu novo soldado de elite. Locke perguntou quem era esse jogador de elite e Owen disse que o conhecia muito bem. Ele imediatamente percebeu que era Ken e chamou Owen e Ken de vigaristas, perguntou se eles o estavam chantageando. Owen apenas riu e disse que isso se chama negócios. Owen convidou Locke para aprender negócios com Ken e depois entregou-lhe um pedaço de papel. Locke pegou o pedaço de papel e disse sombriamente que esta é uma missão de sobrevivência. Masmorras, das quais fica imediatamente claro que são bastante raras. Então Owen pode ganhar dinheiro. Sobreviver por 7 dias em uma masmorra de nível B parece um lugar ideal para subir de nível correndo risco de vida. Locke devolveu o pedaço de papel e Owen perguntou surpreso por que ele estava fazendo isso. Owen ordenou que Locke fosse e levasse essa tarefa para ele. Ele também acrescentou que Locke também deveria melhorar seu nível. O medo envolveu Locke. Locke imediatamente se arrependeu de ter aprovado esta masmorra e começou a gritar que essa não era a melhor decisão, afinal. E aqui está outra masmorra com Ken. Você pode ver o quão feliz Locke está com isso. Mas Ken apenas se diverte com isso. E pergunta a Locke se ele está pronto para uma caminhada fácil. São-nos mostradas atribuições. A empresa financeira número 1 na Coreia do Sul. Eles se tornaram a empresa mais poderosa do mundo ao patrocinar a Messiah Guild. Alguém perguntou sobre a morte de Ian. Outra pessoa disse que ele entrou na masmorra com palavras sobre capturar Ken, mas nunca mais voltou. A menina não entendeu porque ele precisava fazer algo que ninguém lhe pediu. Ela também descobriu que o colar de Gawain havia sido roubado e ordenou que fosse devolvido, custe o que custar. Durante todo esse tempo, Paula, que conhecemos muito bem, falou: "Pensei que substituir o Ian não seria um problema tão grande para a guilda, mas eles não têm um item que possa substituir os colares de Gawain." A princípio, os frequentes fracassos da Skull Guild não pareciam algo sério para ela, mas aquela pequena faísca se transformou em chama, criando tensão entre nós, o mestre espadachim e o mestre arqueiro. A união, que era considerada ideal, começou a estourar pelas costuras. Ela decidiu que a fonte dos problemas deles era o bastardo Vincent, o que é parcialmente verdade. Paula mordeu o lábio nervosamente e pensou que se ela soubesse como tudo iria acabar, ela já havia lidado com ele antes. Agora que seus poderes haviam aumentado tanto, ela teria que agir aos poucos. Ela perguntou ao seu subordinado o que aconteceu com o novo esquadrão de elite de Vincent. Ele disse o nome dele. O cara, gaguejando e nervoso, disse que eles estavam fazendo todo o possível para se livrar de Ken, mas Vincent o estava protegendo com todas as suas forças, então eles não conseguiam nem chegar perto dele. Ele continuou dizendo que além da proteção, ele dá a Ken tantos itens e páginas de habilidades quanto possível para aumentar seu nível. Mas então Paula o impediu. Ela não precisava de suas desculpas. Ela disse que queria saber todos os detalhes sobre seus planos para eliminar Ken. O cara disse que já tinham criado um time para pegá-lo. O líder desse time era o Simon. Simon, que está com o anel de Lancelot nas mãos, Paula decidiu que podia confiar nele. Perguntou onde eles estão agora. No momento estão em plena prontidão. Nesta masmorra, Ken atingiu o nível 40. O enviado do submundo ficou impressionado com seu crescimento e enviou-lhe 8 slots adicionais em seu inventário. Ken ficou feliz por agora poder aproveitar os presentes que recebeu, enquanto Locke mal conseguia ficar de pé. Os pés dele. Cansado, Locke olhou para o alegre Ken e pensou que quanto mais aprendia sobre ele, mais surpreso ele ficava. Ele pensou que provavelmente só ele poderia subir de nível tão rapidamente e com tanta facilidade.